A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Ouvindo a ministração do louvor. Eu fiquei muito feliz pelo Ministério de Louvor hoje ter escolhido esse o quarto louvor, né? Santo para sempre. Eu falo que quando eu gosto demais de um louvor lá em casa, todo mundo é obrigado a fazer vai celebrar um louvor, né? E essa canção lá em casa, ela é oficial, né? E aí ficou muito lindo, que Deus continue abençoando o Ministério de Louvor, derramando a unção de Deus sobre a vida de vocês. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que o Senhor trouxe para que eu possa estar ministrando nessa noite. E foi muito poderoso o que eu vi aqui no louvor, porque todas as letras dos hinos cantados aqui por nós falou sobre o poder de Deus. E trouxe ao meu coração a certeza de que a palavra não foi eu que escolhi, foi o Espírito Santo que me direcionou. Que eu confesso aos irmãos que eu pensei em várias coisas para trazer aqui. Mas eu disse, Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, eu não quero falar algo que eu já escrevi de alguma forma. Eu quero falar aquilo que o Senhor tem para falar comigo, com cada servo teu que está ali na tua casa. E a palavra do Senhor, ela está lá que o Senhor tem para nós nessa noite, está em Lucas 24, versículo 44 e 49. Abre aí comigo, por favor. Deixa o Espírito Santo envolver seu coração, envolver a sua mente. Nós temos vivido dias difíceis, desafiadores, alguns mais, né? Outros menos, mas todos nós vivemos desafios, vivemos lutas, somos confrontados em nossa fé diariamente, mas nós temos a certeza de que nós temos ao nosso lado aquele que é dono de todo o poder. Lucas 24, versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Feche os teus olhos e mais uma vez vamos pedir ao Espírito Santo para que ele faça em nós o que ele fez exatamente aqui nos discípulos. Abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Nós precisamos, amados, de que o Espírito Santo ele abra o nosso entendimento, para que a palavra de Deus ela gere vida em nós e esse poder venha sobre a sua vida de uma maneira tão sobrenatural que ele quebre todas as cadeias e grilhões nessa noite, que ele tire as dúvidas do nosso coração, que ele tire a ansiedade da nossa alma e que ele traga paz e confiança, certeza na promessa de Deus que é para a minha vida e para a sua vida. Espírito Santo de Deus, aqui está a palavra do Senhor e nós queremos te pedir que o Senhor nos dê o entendimento da palavra, de tudo que está escrito aqui. Porque Jesus ele falou para nós que ele subiria, mas que ele mandaria o Senhor, o Espírito Santo, e que o Senhor nos ensinaria todas as coisas.
Fala conosco, Espírito Santo. Fala comigo, fala com cada filho e cada filha tua que está aqui neste lugar, de uma forma particular, de uma forma singular, e que as nossas vidas sejam impactadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amados, esse texto aqui de Lucas, ele traz para nós uma reflexão muito importante, e tem nos outros evangelhos também, que fala quando Jesus, antes de ser ascendido aos céus, de subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele teve um encontro com os discípulos. E ele passou alguns dias com esses discípulos na terra, depois da sua ressurreição, ensinando aos discípulos. É como se ele estivesse fazendo assim: eu vou recapitular tudo aquilo que eu falei para vocês. Porque Jesus, na palavra de Deus, ele é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. E estava ali entre o povo, andando, ensinando. É a palavra de Deus se movendo em ação. Eu costumo dizer que o verbo, a gente aprende na escola que verbo é ação, não é assim? Verbo é ação. E é interessante quando a gente vai para a palavra de Deus e vê que se refere a Jesus como o verbo de Deus. É a ação de Deus entre os homens. E se a gente começar a ler os evangelhos, você vai perceber que o tempo todo Jesus estava se movendo. Ele estava aqui numa cidade, de repente ele já ia para um determinado lugar para orar, dali ele já ia pegava um barco, atravessava o mar, e assim ele estava em movimento o tempo todo. E aqui acontece algo extraordinário. Um pouquinho antes de Jesus aparecer para os discípulos, né? Nesse último momento aqui, em que ele fala sobre essa promessa de Deus para as nossas vidas, ele encontra com 2 discípulos que estavam caminhando. Agora pensa comigo, Jesus estava com eles, havia sido crucificado, ele havia dito que ele precisaria, que isso ia acontecer, como ele diz assim, ó, assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Só que aqueles 2 discípulos que Jesus encontra naquele caminho de Emaús ali, eles estavam ainda entristecidos com o evento da morte do Cristo. Eles estavam como se eles tivessem esquecido daquela promessa de Deus, do que Jesus havia ensinado para eles. E aqui acontece algo maravilhoso, porque Jesus prova para mim e para você o quanto Jesus se importa conosco. O quanto ele se importa conosco, com aquilo que o nosso coração está sentindo, com a dor que a gente sente, com o sofrimento, até mesmo com a dúvida. E Jesus vai ao encontro deles. E Jesus, é lindo quando diz aqui um pouquinho antes, no versículo 27, fala que ele começando por Moisés, foi discorrendo os profetas, pode olhar na sua Bíblia, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Jesus foi ensinando, foi lembrando, foi fazendo aquela revisão de tudo que havia acontecido, até aquele exato momento da sua morte. E aí eles convidam a Jesus, eles convidam a palavra para entrar na sua casa. E aconteceu, olha aí o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Naquele momento em que Jesus senta à mesa com eles, olha que coisa interessante, Jesus estava o tempo todo caminhando, falando da palavra, lembrando, recapitulando, e eles não abriam os olhos. Mas no momento em que Jesus sentou com eles, no momento de comunhão, Jesus orou, e depois que partiu o pão e deu para eles, os olhos deles se abriram e eles entenderam que era Jesus. Que coisa maravilhosa. Depois daquele momento, eles vão para Jerusalém, aonde estavam os discípulos. E lá eles se reúnem e Jesus aparece e fala exatamente isso aqui para eles. E diz que em seu nome, Jesus delega para eles uma autoridade
delega para mim e para você a mesma autoridade de pregar no nome de Jesus. É como se ele tivesse chegado para mim e dito assim: aqui, Manuela, eu estou assinando um documento, você pode falar em meu nome. Foi isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Só que não foi só isso que ele fez. Ele não deu apenas autoridade. Em vários textos da Bíblia, Jesus falava para os discípulos: eis que eu vos dou autoridade e poder. Mas nesse momento aqui, precisava acontecer algo. Precisava Jesus voltar aos céus. Porque ele fala isso lá em João. Vamos lá um pouquinho, vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia. João 14, no versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. No 26 ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Amados, aqui está a promessa a que Jesus se refere no texto que nós acabamos de ler, lá em Lucas. Ele diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nós estamos aqui hoje no culto da vitória. Todos nós aqui temos promessas de Deus, não temos? Promessas maravilhosas de Deus. Promessas de restituição, de cura. Promessas de que nós aguardamos. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Vou compartilhar com vocês. Eu nem gosto muito de falar disso. Mas Deus já me prometeu que eu vou ter uma casa própria aqui ainda nessa terra. E eu guardo essa promessa em meu coração, sabe? Eu guardo essa promessa no meu coração. Eu nem costumo muito falar sobre isso, mas eu guardo. E todos nós aqui temos promessas, né? De Deus. Mas a promessa mais poderosa, a promessa mais vivificadora do cristão é a promessa do Espírito Santo. Porque nós podemos sim perder coisas materiais aqui nessa terra. E muitos de nós aqui têm experiências de perdas materiais. Coisas que você olha e diz assim: agora para eu conseguir isso aqui está muito difícil. Alguns de nós aqui já passou por situações onde nós perdemos a saúde. E alguns de nós ainda passam por lutas na saúde. E a gente fala assim: só um milagre. Mas você serve a esse Deus do impossível. É isso que eu quero te falar nessa noite, compartilhar com você. Quando Jesus fala para os discípulos e diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho incrível isso aqui. Porque quando o diabo veio tentar Jesus, um dos lugares aonde ele tentou Jesus, tentou persuadir Jesus, foi para que Jesus se jogasse de lá de cima desse templo de Jerusalém. Você está entendendo como é profundo isso aqui? Se Jesus tivesse cedido aquela tentação que o diabo causou a ele, esse lugar não seria o lugar do revestimento de poder. Não desceria poder nesse lugar. E quantos de nós sofremos tentações em nossa vida? Vivemos tentações terríveis em tantas áreas. Mas eu quero te dizer que se você resistir ao diabo, ele vai fugir, porque é promessa de Deus.
e você será revestido de poder. Nesse lugar onde você luta, nesse lugar onde você, nesse deserto em que o diabo vem te afrontar às vezes, perguntando para você aonde é que está o teu Deus, é nesse lugar que Deus vai te honrar. É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar em você e através de você, e todos verão o poder de Deus na sua vida. Creia. Eu creio nessa palavra. Porque o Senhor, Ele não é homem para mentir. E Ele não volta atrás na sua promessa. Agora imagina você e eu. Nós somos falhos, pecadores, temos dúvidas, temos medo. Mas dentro de você habita esse poder. Quando Jesus foi aos céus, Ele disse isso aqui. Você acredita nisso, né? Então vamos lá para a gente repetir. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele está aí dentro de você, esse poder, se movendo dentro de você. E o que é que nos falta? O que é que tem nos faltado para que a gente possa viver a intensidade desse poder? Você sabia que tem horas que eu fico me perguntando? Nós precisamos convidar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Você acredita que eu parei hoje e fui refletir sobre isso aqui e eu descobri que quase que eu não falo com o Espírito Santo? Porque às vezes a gente fala nas nossas orações, ó meu Pai, porque Jesus ensinou isso. Ele nos ensinou a orar. Ele disse para os discípulos, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, ó, Pai nosso que está nos céus, não foi assim? Aí depois a gente aprende que a gente vai orar em nome de Jesus. Mas faz uma busca aí na sua memória e veja quantas vezes você tem chamado o Espírito Santo para sentar com você e tem aberto o seu coração para Ele e tem dito a Ele, porque nesse momento, agora aqui na terra, Jesus já determinou que é o Espírito Santo que cuida de você, que está do seu lado, que vai caminhar com você em todos os seus caminhos. É Ele. É Ele que está com você. É o Espírito Santo de Deus habitando com você e habitando dentro de você. Meus irmãos, que nós possamos entender a profundidade dessa palavra. E a Bíblia ainda diz que Ele é o Espírito Santo da verdade. No mesmo capítulo de João 14:17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele não é só o Espírito Santo. Ele não é só o Consolador. Ele é o Espírito da verdade. Então que toda mentira que o diabo está proferindo ao nosso respeito caia por terra agora em nome de Jesus. Porque às vezes o diabo ele vem e diz para você e para mim, não, você não vai conseguir. Não, você não vai ser curado. Você vai ficar aí e vai morrer aí. Não, isso aí é difícil demais. Você não tem recurso, você não tem capacidade e às vezes ele é tão ousado que ele usa a boca de algumas pessoas que se permite ser instrumento dele. Tem uma música do nosso querido irmão Lázaro que morreu, já está na glória com Deus, e ele disse que aí tem um pedacinho na música, ele diz assim, ó, se tu és crente, então por que tu passa fome? Não é assim? É porque nem só de pão viverá o homem. Se tu és crente, então por que toda essa dor? É que o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem conhece o testemunho do nosso querido irmão Lázaro sabe que ele viveu exatamente isso. E que Deus o honrou. E que Deus o salvou. Que Deus o curou, Deus o libertou. E mudou toda a história da vida dele antes de
levá-lo para a glória. Esse é o Deus que eu e você serve. É o Deus é o Deus que nos deu o Espírito da verdade. Então não vamos aceitar a mentira do diabo, dizendo que a gente não consegue, que a gente não pode, que os recursos são poucos demais. Nós somos limitados demais, fracos demais. Às vezes nós crescemos, eu sempre me volto para esse ponto, porque às vezes nós, quando criança, ouvimos palavras que nos atrofiaram a nossa caminhada. Ah, não, você não presta, você é igual fulano, você tem a natureza de seu pai, de sua mãe, de seu avô, nós temos a natureza de Cristo. Entenda isso, temos a mente de Cristo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, do teu Pai. E hoje, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida para Ele, o Espírito Santo vem sobre você. Ele desce sobre você. Ele habita dentro de você. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos exercitar esse poder, entender assim numa dimensão tão profunda desse poder, nada nem ninguém te resistiria. Na hora da adversidade, ao invés de nós estarmos calados, entristecidos, nós faríamos o que o Paulo e Silas, fez na prisão. Nós cantaríamos louvores e as correntes se quebrariam. Nós oraríamos como aquela igreja orava por Pedro, e de repente um terremoto veio, abriu as grades da prisão e aí Pedro sai. Isso é o poder do Espírito Santo agindo fora de nós e dentro de nós. Quando o crente ajoelha para orar, quando o crente se levanta e ora, as muralhas caem, os demônios fogem, porque quem vai na tua frente é o Deus Todo-Poderoso. E o poder de Deus, ele é tão grande, que diz que o Espírito Santo também, ele é o Espírito da vida. Vamos abrir Romanos 8, versículo 2, só para não ter dúvida. E você depois pode fazer esse exercício na sua casa, procurar mais palavras que falam sobre o Espírito Santo, o que é que ele é, como ele age. Romanos 8, versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito da vida, o Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito da vida. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de você. Nós temos a vida de Deus aqui dentro, se movendo em nós. Vasos de barro, com uma excelência de Deus dentro de nós. Isso é poderoso demais, isso é lindo demais. Em Romanos ainda 8, 26, diz o seguinte: que o Espírito Santo, também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, quando faltar palavras para você orar, convida o Espírito Santo, pede para Ele, fala com Ele, Ele vai te ajudar. Ele não está longe de você. Lembra disso, vamos lembrar disso todos os dias. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita comigo e está dentro de mim. Então que nós possamos nos encher desse Espírito, sabendo que quando Ele vem, o milagre acontece. Eu lembro que quando Jesus curou o meu irmão, depois de um acidente de carro gravíssimo, Jesus o deu vida, Jesus o levantou e os médicos disseram que ele não ia
Inclusive é xará do irmão Márcio. Márcio, o nome dele. Que ele não ia mais ser uma pessoa normal. Ele não ia ter o seu cognitivo normal. Ele seria como uma criança que não sabia falar, nem andar, nem se comunicar. E foram dias muito difíceis quando ele saiu daquela UTI e nós estávamos comemorando a sua vida, mas recebendo um diagnóstico médico tão difícil, porque ele é um homem extremamente trabalhador, extremamente ativo, e de repente você vê uma pessoa assim, vivendo uma vida praticamente vegetativa, é extremamente difícil. E eu lembro que quando nós estávamos na casa da minha tia em Salvador, e ele me chamou. Ele tinha alguns momentos em que ele conseguia pensar e lembrar quem era quem. E aí ele me chamou e disse: eu quero ir à praia, quero ir ao mar, quero ver o mar. Eu falei: Senhor, eu não vou sair com esse menino para o mar. E chamei Cláudio, falei: Cláudio, Márcio quer ir para o mar, quer ver o mar. Tu tem coragem de me levar? Porque eu não tenho. Ele vai cair lá, vai sair correndo, se jogar naquela água lá e pode morrer afogado. Era à noite, o mar fica muito bravio à noite. Cláudio falou: tenho, vamos lá. Chamei a minha cunhada e nós fomos. Era pertinho, a casa da minha tia, pertinho da praia. E aí nós fomos, e eu lembro que quando ele chegou lá, tem assim aquelas muretinhas, né, que a gente senta. E nós sentamos, e ele olhava para aquele mar. E eu ali, assustada com a reação dele, se de repente ele tivesse uma crise, né, e saísse correndo, ou começasse a gritar, ou coisa do tipo assim. E eu lembro que de repente eu falei: não, Manuela, aquieta teu coração. E fechei os olhos, comecei a orar, e o Cláudio ali, a Mary também, que é a minha cunhada. E de repente meu irmão, que era ministro de louvor, ele começou a cantar uma canção ao Espírito Santo de Deus. E a música eu nunca vou esquecer. Ele fala assim: vem, Santo Espírito, enche o meu coração, inunda o meu ser, me faz cantar, me faz sentir o teu amor. Tanto preciso do teu Espírito para poder cantar, poder viver, poder sentir o amor. E aí de repente ele começou a cantar em línguas. E nós estávamos chorando, todos chorando. E ele cantava em línguas. Ele cantava tão alto, parecia que ele tinha engolido esse microfone aqui. E cantava em línguas. Quando ele terminou de cantar em línguas, nós estávamos tomados pelo poder de Deus. E ele olhou para nós e disse assim: o Espírito Santo de Deus tocou em mim e eu estou curado. Ele tocou no meu cérebro, ele tocou no meu coração, ele tocou no meu pulmão, ele tocou nos meus rins, ele tocou no meu fígado, ele tocou, e ele foi falando. E quando ele levantou, meu irmão levantou, andando perfeitamente. No outro dia, nós voltamos para a nossa cidade e todos viram a glória de Deus. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos pedir ao Espírito Santo. Não tenha medo. Existem coisas na nossa vida que é tão difícil. E nós olhamos e nos assustamos. Olhamos para aquele gigante, aquele problema, aquela dor. E nós esquecemos de que nós temos o poder.
Esse poder não está lá fora no mundo. Esse poder está na igreja. Esse poder está em mim e em você. Antes, eu quero convidar o pastor Luiz Cláudio para vir fazer uma oração. Nós vamos orar. Eu quero ler aqui Efésios 3:16. Que diz assim: ora, deixa eu abrir aqui, eu abri no lugar errado, Efésios 3:16. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para fazer aquele que é poderoso, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está operando agora na sua vida. Eu quero que você, se você sentir no seu coração, de abraçar alguém, de ir até algum irmão, orar por ele. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Os olhos deles se abriram quando a comunhão aconteceu. Quando Jesus partiu o pão. O milagre acontece quando eu me compadeço do meu irmão. Porque é o Espírito Santo de Deus que se move. Em Atos diz que eles estavam todos reunidos em oração, até que veio o Espírito Santo e os encheu. Vamos orar. Fique à vontade, peça ao Espírito Santo para encher sua vida, para que você saia daqui hoje revestido desse poder, porque esse é o Deus que nós servimos.